Bem, amigos, estou sentado, porque realmente tem dia que a gente fica um pouco cansado, né? Acordei cedo hoje, palestra em São Paulo, Direito Penal e Relação com a Imprensa. E eu vou mostrar para vocês algumas imagens do que foi o evento, muito interessante. Você que é advogado ou advogada, pode pedir no Departamento de Cultura o DVD que você vai assistir, porque quem realmente participa do evento tem a sua gravação. E vocês sabem que o advogado não cobra nada para fazer a palestra. A gente pede a doação de leite, que é encaminhada à nossa querida Clarice Durso, que é a nossa coordenadora da Comissão de Ação Social, e esses mantimentos, esse leite é doado para entidades carentes. É um trabalho muito bonito. Portanto, vamos ficar com a entrevista de um juiz de escola, pessoa maravilhosa, que é o Dr. Vinícius Peluso. Acompanhe. Então, só para quem acha que realmente os erros não acontecem, né? Tivemos recentemente, né, nos Jogos Olímpicos, a questão dos nadadores americanos, né? Uma situação que comoveu o mundo todo e depois foram verificar que aí eles que... Agora, se a mídia tivesse feito a mesma coisa que talvez fizesse, né, no caso aí da escola de base, ou talvez não tivesse a internet, né, que virou motivo de chacota, né? Os nadadores americanos foram ridicularizados depois. Então, a mídia... internet hoje, que é uma mídia poderosa, mas tem que saber o que usar, né? Doutor Google nem tudo resolve. E eu falo isso. Recentemente eu vi uma entrevista do Jô Soares, que vai finalizar no período aí de dezembro as suas entrevistas, né? Que falou que vai aposentar, e deu uma grande audiência com o Faustão. Mas eu também verifiquei o seguinte, que recentemente, Vinícius, eu fiquei até preocupado, né, com alguns jovens comentando no meu Face, enfim, e no site do programa de TV, porque o responsável, né, o que realmente foi convidado, né, o representante do Ministério Público para tocar a questão da Lava Jato, ele falou o seguinte: olha, eu ia surfar e eu não ia pegar o caso sozinho. Então, não ficou bem esclarecido, né, se ele realmente estava preocupado em realmente, né, ser o fiscal da lei, preocupado em realmente ter a justiça ou não. E o Jô emendou uma questão ainda pior ainda. Falou: olha, eu fiquei magoado com você porque você foi em outro programa de TV e eu tinha exclusividade. Desde quando a justiça é exclusividade de qualquer órgão de imprensa? Né? Desde quando você pode falar assim, eu tenho exclusividade? Né? O que eu falo no meu programa de TV é o seguinte: eu sou apenas o âncora. O convidado, a estrela, é o meu entrevistado. Ele está ali para prestar as suas informações, a sua vivência, o seu conhecimento. Então, quando você pega um processo, faz a mesma coisa, que você acha que é o dono do processo, realmente a coisa descamba. Então, eu falo o seguinte: mídia, eu aprendi o seguinte: na parte criminal, na dúvida, não faça nenhuma entrevista. Bem, amigos, precisamos fazer um rápido intervalo, mas não saia daí, voltamos já.
Bem, amigos, hoje estamos num evento diferente, né? Palestra em São Paulo, Direito Penal e Relação com a Imprensa. Eu já tive o privilégio de entrevistá-lo no estúdio, né? Na época que o programa passava em Santos, agora está na capital. O doutor Vinícius falou da questão da música, que ele é um amante, né? Um apaixonado pela música, inclusive para crianças carentes, né? E nesta relação começou realmente essa forma de tratativa entre um magistrado e um advogado, né? E na época, hoje, também apresentador do programa de TV. Então, mais uma vez, é uma honra entrevistá-lo agora em São Paulo, depois de uma brilhante palestra, né? Bem-vindo ao Direito e Cidadania. Obrigado pela entrevista, em primeiro lugar, e também pela sua participação no evento. Eu agradeço a presença, o convite, a palestra, enfim. Muito bom quando a gente pode debater com outras pessoas, enfim, trocar ideias, que é dessa troca de ideias, dialética, que resulta conhecimento, bom conhecimento para todo mundo, né? Como o senhor disse na questão do direito, como se diz por aí, né? Realmente a questão do direito é bom senso. Se conhecer o direito ajuda um pouquinho, né? Agora, é essa troca de ideias, essa permanente troca de ideias entre os profissionais do direito, entre os estudiosos do direito, que faz com que o direito não fique parado, não fique estático, porque o direito é vivo, né? Está sempre em desenvolvimento, e esse desenvolvimento a gente consolida, a gente pratica efetivamente nesses momentos de discussão e de conversas. Eu acho interessante, né, Vinícius, que você dá aula na faculdade, né? O Ricardo Ponzeto, na mesma faculdade, o Vanderlei, mas é claro que às vezes a carga horária é diferenciada, os dias são diferenciados. Surpreendeu você realmente ter seus colegas de magistério, quer dizer, terem uma opinião, às vezes, convergente ao que você pensa? Quer dizer, você conversa com eles no cafezinho, encontra, mas essa oportunidade acho que você teve aqui na palestra, né? Não é todo dia que você consegue discutir um assunto tão polêmico, tão abrangente, tão atual, né? Com os colegas. Acho que te surpreendeu. Senti que você ficou meio assim surpreso, como quem diz, né? Estou aprendendo com meus colegas de profissão de magistério, né? Não sei se foi essa impressão que ficou da minha parte. A gente sempre aprende, né? A gente sempre aprende. A troca de ideias, a gente sempre aprende com o outro. Os demais participantes, enfim, são colegas de faculdade, a gente conversa, a gente troca as ideias. Eu não conheci o professor Vanderlei, foi uma grata ocasião em poder conhecê-lo, enfim, o que me deixou muito contente, que é você poder debater essa relação entre o direito penal e os meios de comunicação de massa, tendo presente um jornalista, um professor de jornalismo, que é mais importante do que não só um jornalista que atua profissionalmente na prática, mas também um professor que vive academicamente a função, a questão dos meios de comunicação de massa, e a gente poder tratar ou traçar essa interdisciplinariedade, e em alguns momentos a gente percebe que muitas vezes as ideias convergem, né? E outras vezes divergem, mas o importante disso, eu repito, é essa troca de ideias, essa dialética entre essas visões opostas, muitas vezes comuns, sobre o tema, que me parece muito relevante, né? E isso é proveitoso para todo mundo. Eu sinto essa questão, né, como no escritório, você treina o seu estagiário para que ele use gravata, para ele se posicione, para que ele fale carteira da ordem, não carteirinha aqui na passo escolar. Eu verifico no trabalho que eu acompanho o seu de muitos anos, lá na Vara de Praia Grande, Vinícius, que tem um cartório. Vou mandar um abraço ao meu amigo André. Sem os funcionários não se faz nada. Agora, a sua postura, a forma de realmente ter esta conversa com os funcionários, quer dizer, isso também vai muito da personalidade, né? Isso também ajuda. Quer dizer, quando a pessoa fala do judiciário, quer dizer, se o juiz fincar que o meio de trabalho dele é o judiciário e que ele precisa que o cartório funcione da forma que ele realmente tem interesse, aí a coisa funciona de forma salutar, quer dizer, não tem vazamento de informação, não tem entrevista ou pessoas do cartório querendo aparecer, quer dizer, todos trabalham em consonância. Então, acho que é importante frisar isso, né, Vinícius? Agora, quando você dá liberdade a algumas varas, ou alguns advogados, alguns promotores, aí começa a bagunça. Agora, quando você tem um critério, uma forma de normatizar aquilo que você faz no seu trabalho, eu acredito que você nunca teve problema com relação à imprensa na sua atividade. Ou estou enganado? Não, nunca tive. Toda vez que me perguntam, eu sempre faço questão de enfatizar que o maior patrimônio do Poder Judiciário são seus funcionários. Sem eles, nós não faríamos absolutamente nada. E por incrível que pareça, muita gente não sabe disso, o juiz ele não só julga, né?
não só exerce atividade jurisdicional, ele também exerce atividade administrativa. Então, o juiz também precisa conhecer um pouco de RH, precisa conhecer um pouco de psicologia, precisa conhecer uma maneira de lidar com os funcionários, porque você precisa organizar um cartório, você precisa fazer esse cartório funcionar, você precisa conversar, reconhecer os funcionários, as suas qualidades, os seus defeitos, as suas deficiências, você precisa equalizar isso, você precisa aprender a lidar com dramas pessoais, porque os funcionários também são gente assim como você, tem dias bons, tem dias ruins. É um arcabouço de atividades que você deve exercer junto ao seu cartório, junto aos seus funcionários, né, que ultrapassem muito só a questão da atividade jurisdicional. A atividade jurisdicional é um pequeno pedaço, talvez o mais importante, mas é apenas parte das funções do juiz. Muitas vezes essas funções administrativas ficam esquecidas. Agora, se um juiz não consegue organizar, racionalizar esses serviços, colocar esse cartório para funcionar da maneira como ele entende que é melhor, o seu serviço está prejudicado, ele não vai conseguir prestar a melhor atividade jurisdicional. Preciso fazer um rápido intervalo, mas não saia daí, voltamos já. Programa hoje diferente na capital, programa agora passando na TV aberta aqui. E eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo em eventos, quando ele trabalhava na Prefeitura de São Vicente, tive a oportunidade de entrevistá-lo, quer dizer, sempre uma honra e orgulho, porque ele editava o meu programa. Então, quando eu falava problema, falava mecê, ele fazia o corte. Então, tenho que agradecer ao Vanderlei Augusto, né? Sem o editor, o apresentador do programa fica vendido, porque se ele quiser me acabar, entendeu? Ele coloca a música lá do Tiririca ao fundo, que eu tenho o maior respeito, o maior carinho, coloca Chitãozinho Chororó, coloca Valdir Soriano, mas às vezes em eventos de ministro supremo. Então ele me acaba. Se ele não souber escolher a música, se ele não souber fazer a edição, não souber fazer o corte, acaba realmente com o apresentador. E até com o programa de TV. Bem-vindo ao Direito e Cidadania e pergunto já de pronto para você. Falei alguma bobagem, Vanderlei Augusto? Não, na verdade, o editor é um filtro ali, né? Às vezes a gente até conserta alguma coisa, mas muito raramente. A gente está ali mais para preservar o conteúdo que realmente importa para quem está em casa, né? O apresentador, às vezes, ele tem um tempo curto para falar. A gente tenta adequar, né, todo o trabalho dele dentro de uma narrativa, junto com as vinhetas, né, dividindo ali em blocos, para tornar também aquele conteúdo que é relevante, também entreter quem está em casa, né? Porque senão a pessoa não fica parada assistindo. É preciso também ter todo uma embalagem, ter toda uma técnica para dividir a informação e não ficar uma coisa cansativa, né? Verdade. Vanderlei, quem vê realmente sua palestra, que pinça só um pedaço, acha que você realmente é um crítico da parte do jornalismo. Mas eu entendo da seguinte forma, pelos anos que eu te conheço. Você não é contra, realmente, a liberdade de imprensa. Tem que existir em qualquer país democrático de direito. Eu acho que a sua posição é o seguinte, é contra os maus profissionais, como em qualquer área. Essa pessoa pega você falando um pouco duro, talvez como você passa aos seus alunos, mas essa é a intenção. Você acha que tem que ter a liberdade, que tem que realmente ter a condição de trabalhar,
Mas eu acho que você se reporta, como você falou na palestra, como você fala no seu dia a dia há anos que eu vejo, é que você não gosta de maus profissionais, como em qualquer área. Eu falei alguma coisa diferenciada do teu pensamento? Não, está correto. O jornalismo é um dos pilares da sociedade, né? Garantir o direito à informação é um direito que está na lei. As pessoas têm o direito de serem informadas, saberem o que está acontecendo, e o jornalismo tem um papel fundamental na sociedade de informar. O que deve se ter é critério, né? Critério, bom senso, filtros, até para que a credibilidade da informação seja minimamente contestável. Hoje em dia nós temos muito acesso à informação, mas não é uma informação de qualidade. Muitas fontes, hoje em dia a gente acorda já bombardeado por informações, vai dormir bombardeado por informações. Temos as redes sociais, que muitas vezes as pessoas entendem como veículos de comunicação e não são, né? Então é preciso que o jornalista saiba desse papel fundamental e importante que ele tem como pilar da sociedade e faça o seu trabalho de maneira responsável, ética e crítica. Claro, sabemos que há pressões comerciais, há pressões empresariais, né? Há a questão do tempo, que a gente tem que conviver, mas nada disso deve pressupor a atividade jornalística. A atividade jornalística o que deve pressupor a busca da verdade, né? E ter ciência, ter conhecimento do papel que ele tem na sociedade. A internet já ajuda, facilita você poder estudar um pouco mais, saber do assunto que está em pauta. Mas você é favorável que só a mídia funcione na parte de pesquisar na internet, ou você é favorável àquele jornalista, aquele repórter ainda que vai em campo, que vai checar a notícia, que vai fazer realmente o corpo a corpo? Ou você é favorável que a tecnologia realmente suplantou isso, tudo se pega na internet, está resolvido o problema, por ali você faz a matéria, a reportagem e não precisa de mais nada? A investigação é uma das técnicas jornalísticas, é um dos elementos do bom jornalismo. O repórter não pode se dar o luxo de fazer uma reportagem por telefone, por exemplo, ou por ouvir dizer, não é? Na imprensa séria isso não acontece. Quando você vai em algum lugar e apura o que realmente aconteceu, você tem a sua visão técnica sobre aquilo, de como reportar aquilo para a sociedade que não esteve presente no fato, não é? Então, às vezes, o jornalista se resume a dizer, não, meu trabalho é ouvir os dois lados. Não, o trabalho é ouvir os dois lados e apurar, investigar o que realmente esses dois lados estão falando. Senão você corre o risco de divulgar duas mentiras, né, de publicar duas mentiras. E cada um tem seus interesses, né? Hoje, por exemplo, o tema foi direito penal. É uma coisa que mexe com a vida das pessoas. O juiz está julgando futuros, está julgando almas, né? E o jornalismo tem papel influenciador da opinião pública. Isso é muito sério. E os repórteres que cuidam dessa área têm que ter essa preocupação, têm que ter sentir a carga da responsabilidade. Você teve o privilégio de fazer uma faculdade, professor, quer dizer, você tem realmente uma história na tua profissão. Mas aquele que está começando, essa falta de regulamentação, você acha que prejudicou realmente a classe? Quer dizer, há um momento de limbo, né, que você fica realmente aí no ostracismo, não sabendo se você realmente vai ter validado o seu diploma, se não tem, se vai mudar a regra. É complicado, às vezes, para o teu aluno. Para você, talvez, dê um pouco de desmotivação, mas você fez a faculdade, tem o seu know-how, mas para aquele que está começando, realmente fica uma sensação, às vezes, de vazio, né, de incerteza. Mas não deveria, porque o diploma é importante, não o diploma em si, mas a formação que está por trás do diploma, toda a discussão que a academia promove, toda a questão ética que é levado em pauta toda semana na academia. É preciso que o jornalista passe por essa experiência, ele conheça o contraditório, ele participe dessas discussões, porque isso só vai dar uma base para ele ter critério na hora de exercer o trabalho dele, exercer a profissão dele. Não estou dizendo que uma pessoa que não é formada não consiga ter caráter ou ter esse critério. Claro que sim. Mas a experiência, quando você está na rua como jornalista, se você deixar para ter essas experiências no exercício da profissão, logo na primeira semana você pode estar com a vida de alguém em suas mãos, a reputação de alguém em suas mãos, né? E qual o preparo que você teve para isso? Nenhum. A universidade minimamente te prepara porque ela traz essas questões, discute essas questões, debate essas questões, expõe em aulas específicas casos, acontecimentos que resultaram numa abordagem séria da imprensa ou em erros da imprensa. Então, você sai minimamente preparado para ter um certo discernimento nessa hora, quando você está cumprindo o seu papel no mercado de trabalho. Bem, amigos, precisamos fazer um rápido intervalo, mas não saia daí, voltamos já.
Bem, amigos, estamos de volta. Fiquem com mais imagens, entrevista realizada durante a palestra proferida em São Paulo, Direito Penal e a Relação com a Imprensa. Acompanhe. Até quando nós vamos ter que conviver com a notícia de algo que, para o direito penal, na correta e devida aplicação da lei, já punido e, portanto, já passado para a execução cumprida da pena, nós temos ainda que revivenciar, talvez, a punição a mais dura, que é exatamente da ressuscitação de fatos como esse que nós acabamos de ver nessa matéria veiculada pelo Dr. Walter. Então, nesse papel de debatedor e tendo à mesa dois protagonistas, eu vou provocá-los. Primeiro, ao professor Vinícius Peluso. A entrevista, a opinião do magistrado sobre o caso análogo, ou semelhante, como é visto por vossa visão, que tem na formação um grande professor, o mistério de um grande juiz, e trago como parâmetro as vozes dos nossos magistrados do nosso Supremo Tribunal Federal. Como se vê também a publicidade dos julgamentos em tempo real, a partir da nossa Corte Suprema, e tivemos aqui também no Estado de São Paulo a veiculação de um júri de repercussão em que se conseguiu a divulgação imediata. Como é visto isso na visão do professor e do juiz? Em relação ao professor Vanderlei, a questão do diploma do profissional, essa limitação poderia vir de órgãos reguladores ou da formação ética do profissional? Ou será necessário? Porque hoje estamos órfãos de uma lei de imprensa. Tida como profissional, nós não tivemos ainda edição, nada regulando. Na sua visão de jornalista, o que seria necessário? Porque ouvi e triste, candente, porque vi nas suas palavras, não um defensor da posição talvez sustentada por nós, que criticamos não raras vezes a imprensa em veicular uma notícia, talvez com viés equivocado. Mas vi na sua fala, talvez, a tristeza de ver maus profissionais. E profissionais demitidos. Então, o que nós teríamos como solução? Porque penso que nessa plateia, aliás, seleta plateia, há também essa sede por respostas. Talvez não esteja aqui, mas talvez seja aí um princípio, né? Uma fase embrionária para nós fomentarmos a busca dessas respostas. Porque quando eu vou à imprensa, busco exatamente servir de anteparo ao indivíduo que presumidamente é inocente e equacionar aquilo que a imprensa vende como quase um rótulo de culpado. Agora, não podemos deixar de dizer, e fala com verdade, mas verdade nua e crua, o professor Vanderlei, do poder de sedução que a imprensa traz. Que tem pessoas que abrem a geladeira, saem da entrevista pensando que já é o holofote da câmera. Isso é uma realidade que traz essa sensação de poder. E o jornalista, às vezes, explora. Porque, olha, se pega alguém com essa vontade, ele vai lá e retira tudo que ele bem entende. Então, na condição de advogado, eu vou ser sincero, eu prefiro que o caso não tenha mídia. Porque quando ele ganha mídia, eu tenho já, de antemão, mais um obstáculo a ser transportado. E eu não posso dizer, embora acredite, e o professor Vinícius vai poder falar sobre isso também, que eu provoco nesse sentido, de que ele, como um ser humano também, não sinta, por vezes, a pressão que, às vezes, a mídia impõe ao caso, da decisão antipática, porque tem que ter coragem. Eu sei que o professor Vinícius é um juiz de coragem, mas nós também temos que ter a realidade que somos seres humanos, que lá, representando a magistratura, são seres humanos, que também são suscetíveis de medos e outras coisas, porque nós não podemos retirar da figura do magistrado as condições e os sentimentos humanos, sentimentos que falava um grande psicólogo, num livro que me lembra agora, Os 4 Gigantes da Alma, que exatamente embota essa circunstância.
Bem, amigos, infelizmente o programa de hoje chega ao seu final, mas não fiquem tristes. Temos um novo encontro semana que vem. Agradecer ao meu amigo Humberto Durso pela confiança, agradecer aos meus amigos que vieram palestrar, que realmente abrilhantaram. Eu fui apenas um âncora do evento. Dr. Vinícius Peluso, juiz, Ricardo Ponzetta, advogado, meu amigo Vanderlei Augusto, jornalista. O programa se sente realmente envaidecido de estar cobrindo o evento, que eu participei, e de forma exclusiva. A todos vocês e aqueles que participaram, meu muito obrigado. A minha esposa Adriana, meu filho Walter Júnior, que esteve presente. E sendo um programa semanal, voltamos daqui a alguns dias. Porque o programa de Direito de Cidadania é feito assim, com carinho para vocês e sem juridiquês. Até o próximo programa.